Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de Adar do ano 5783. É o dia 13 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as leituras diárias. Nesta semana nós temos duas porções para estarmos estudando, que é Vayachel e Pekudê. São as duas últimas porções do livro de Shemot. E assim nós estaremos então concluindo o livro de Shemot, que é o segundo livro dos 5 livros da Torá. Então nessa semana nós temos essas duas porções para fecharmos o livro Shemot, Êxodo, que significa nomes, e fala do relato, né? Relata a saída do povo do Egito, ok? Temos também, né, para refletirmos no dia de hoje. Hoje é o segundo dia para o Shabat, é o segundo dia da semana. Então, dentro das nossas duas porções, então a nossa segunda porção, ela está, deixa eu ver aqui a anotação que fizemos, né? Está no capítulo 35, verso 30, e vamos até o capítulo 37 e o verso 16, né? Então é um pouco mais longa as aliot, as leituras, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí durante a semana estudando as duas porções do livro, as duas últimas porções do livro de Shemot, ok? Daqui a pouco vamos entrar nos detalhes da nossa porção de hoje, né? E temos a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre questão de educação, o sucesso para a educação, dentro da conexão da nossa aliá. E também nós temos a questão de união e unidade, né, que nós vamos aprender isso com Betzalel e Aholiav, né, que são os dois escolhidos por Hashem para estarem aí à frente dos trabalhos do Mishkan, né? Então nós vamos ver esse detalhe aí. O nosso Shalom de hoje vai para as seguintes pessoas e os seus familiares, suas comunidades. O José Mariano Coelho da Costa Júnior, Erlon Taylor Lopes, o Euler Gabriel, que está residindo atualmente na cidade de Confresa, no Mato Grosso. A Aninha Santos, de Sergipe, o Cláudio do Jardim Botânico, Distrito Federal, a Maria de Fátima do Santo Sato e a sua família lá no Japão, a Lídia Moreste de Oliveira, Vitória Espírito Santo, né? A Márcia Freitas, e também ao mesmo tempo a Márcia Freitas, ela pede preces para o Hugo, filho de Manuel, restabelecimento de saúde, que o Eterno conceda essa graça. Amém, vem amém. O Eduardo Faria, Alan Ferreira, do Rio de Janeiro, o Elton de Carvalho dos Santos, ele mora em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, né? A Miriam Samak, ela é residente em Quimparana, em Mali, né, no continente africano. O Henry Johnson, que também é de Manila, lá nas Filipinas. O Eldio Macedo, de Colorado do Oeste, Rondônia. Isaac Mendes, ele reside em Godoy Cruz, na Argentina, né? Hoje estamos aí com vários amados internacionais. A Sinagoga Bnei Noach, lá na Bahia, né? O emissário Mário Leal e os demais amados que se encontram lá na Sinagoga Bnei Noach, Bahia, o nosso Shalom, e agradecemos o carinho com o qual tem nos recebido também aí na comunidade Bnei Noach, Salvador, Bahia, Dias Dávila, né, e a região ali. Ao casal Adriano e Dineia, de Baipendi, né, Minas Gerais,
que estão ali junto com o emissário, o Abraão, né, que vão inaugurar aí por esses dias, né, a nova sede ali de Baipendi. Ao casal, né, Aislan Santos e Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará. Também o casal, a Andréia e o Marcelo, de Oriente, aqui região de Marília, em direção a Tupã, né? Ao casal ali. O Diego Monteiro, que está em Portugal atualmente, né, residindo. A Esther e a sua família lá na Suíça. A Esther aqui de Bauru, e está residindo já há alguns anos lá na Suíça. Então, o nosso shalom. O Everton, o Francisco Chagas, a Ilane Bias, a Irani Hernani, a Maria Calas, a Mônica Belize, Rio Claro, melhor dizendo, São Paulo, a Nanúzia, Salvador, Bahia, o Natanael Félix, Divinópolis, Minas Gerais, o Paulo Albuquerque, o Rodrigo, lá de Jundiaí, também o nosso shalom. E o nosso Mazal Tov de hoje vai para a Berenice Altafini, né, que está hoje fazendo o seu Niver. Então, a Berenice Altafini, o nosso Mazal Tov, louvamos a Hashem, né, por essa vida, juntamente com seu marido, Cássio Altafini, suas filhas, a Cassiane e a Beatriz, né, que o Eterno colocou-os em nossa vida, na nossa caminhada, e realmente louvamos a Hashem por isso. Que o Eterno ouça suas preces, renove suas bênçãos para a sua vida, né? E que faça de ti grandes maravilhas, né? Dando bênçãos sobre bênçãos, né? E fazendo com que o grupo Benei Noor, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a liderança aí do casal, né? A Berenice e o Cássio Altafini, possa aí progredir, né? Para que o nome de Hashem seja grandemente exaltado. Então, Berenice Altafini, Mazal Tov, muitas felicidades, vida longa, até os 120 anos, maravilha, Baruch Hashem, ok? Então, amados, nós estamos aí na nossa segunda aliá das duas últimas porções do livro de Shemot, né? Temos aí a Malu, lá do Distrito Federal, São Sebastião, Brasília. Quem mais está por aqui? A Edina Silva, que faz parte aqui também da nossa sinagoga Benei Noor Bauru, né? A Inês Martins, também junto conosco na nossa comunidade aqui de Bauru. A Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região aqui, né? Luciana Rodrigues, nós estamos planejando fazer uma visita para minha família em Marília, né? Vamos aí avisá-la antecipadamente aí para fazer uma visita para ti aí em Marília. E quem mais está em Marília aí, né? Temos aí também dois casais, né? A Sandra, o Gilberto. Então nós temos aí mais dois casais aí que sempre estão recepcionando a nossa a tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem, que o Eterno nos conceda a graça de podermos brevemente e rapidamente estarmos aí em Marília, né? O Dirceu Ribeiro, né, e família, que mora em Barra do Piraí, né, no Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? Baruch Hashem. Vamos lá. Quem mais está por aqui? Temos aí o Ivan Lisboa, né? E família lá de Belém do Pará. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui mais alguém. Baruch Hashem. O Lucas Elohim Sabaote, né? Da Conceição, né? Não tenho aqui a cidade. Shalom, Lucas. A Jaqueline Matos, né? A esposa do Luciano Picon, lá de Osasco, São Paulo, também está por aí. Baruch Hashem, né? Quem mais? Mais alguém chegando por aí, né?
Baruch Hashem aí. O Lucas aí depois coloca aí para nós o nome da sua cidade, de onde está se conectando aí conosco aí também, por gentileza. Baruch Hashem, né? Então, por enquanto que está aparecendo aqui como diz outro aqui, que está aparecendo aqui na tela, né? E de vez em quando aqui é o celular e nós entramos meio em choque aqui, né? Mas tá bom, Baruch Hashem. Então, amados, a nossa leitura de hoje, né? A nossa reflexão de hoje está entre o capítulo 35, verso 30, até o capítulo 37, verso 16. E nós queremos aqui focar em 2 pontos essenciais, né? Para que nós possamos estar refletindo sobre os nossos aprendizados dentro da Torá, ok? O Lucas Elohim Sabaoth da Conceição, ele está no Castelo, Distrito Federal, Baruch Hashem. Oh, que maravilha! Quem sabe um dia vamos visitar o castelo aí, hein, Lucas? Baruch Hashem. Então, amados, né, nós temos aí esse aprendizado aqui, né? Temos aí o Gilberto Augusto também, que está por aí. Gilberto, coloca pra gente aí o nome da cidade também, por gentileza, né? Baruch Hashem. Quem ainda não colocou o nome da cidade, né? Coloca aí o nome da cidade. Quem ainda não é conhecido a sua cidade aí, Baruch Hashem. Então, amados, nós queremos focar aqui em 2 pontos essenciais que nós precisamos estar assim conscientes. E essa consciência ela precisa ser com atos, atitudes, compromisso e responsabilidade. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vai frisar para nós sobre a questão da educação, a conexão com as questões de preparação do Mexicão Tabernáculo do Deserto, que tem a ver com a educação, ok? E os demais comentaristas, né, Rashi principalmente, Maimônides, que nós temos aqui nos comentários, né, diversos da nossa aliá de hoje, né? Temos aí o Abravanel, Or Hachaim, né? Então temos vários comentaristas aí que trazem para nós dentro dessa questão do Mexicano. Então, primeiramente, os nossos mestres do Rabad trazem para nós a seguinte questão sobre o Mexicano é construído. Então, nós temos aí o chamado de Betzalel, né, e a Holiav. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco sobre esses 2 personagens aqui, né? Só para lembrar que Betzalel, né, ele é bisneto de Miriam, a irmã de Moshe, a irmã de Aharon, ok? Então, Betzalel, ele é bisneto de Miriam, enquanto que Oholiav, ele vem da tribo de Dan, e enquanto que Betzalel vem da tribo de Yehudá, uma tribo nobre, e a tribo de Dan é considerada uma das menores tribos, e então temos aí uma tribo nobre, por assim dizer, e uma tribo mais inferior, por assim dizer, ok? Lembrando que o aprendizado está conectado com o meio shekel, né? O rico não pode dar a mais e o pobre não pode dar menos. Portanto, os 2 se unem para tornar um. Ou seja, o importante da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica não é eu ser mais do que alguém, você ser mais do que alguém, mas nós sermos juntos, estarmos reunidos em união, em unidade. Aí nós formamos o todo, um todo, e não pedaços, né? Individualmente nós somos pedaços, metades, isoladamente não somos nada. Mas a partir do momento que nos reunimos em união, em unidade, nós seremos parte de um todo. E é isso que Deus quer de cada um de nós, ok?
O Gilberto Augusto é da cidade de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Baruch Hashem. Então, nesse aspecto aí, amados, nós temos aí também na nossa aliá que as mulheres, elas tinham a habilidade de retorcer e tecer o pelo das cabras, né, para fabricar as cortinas no próprio animal, né? O animal ainda com a sua lã, o seu pelo no couro, né? Então elas tinham uma habilidade, né, fora de série, que elas conseguiam tecer, retorcer as linhas, né, para fabricar as cortinas no próprio pelo do animal vivo, ok? Então não tinha o tosquear para depois fazer. Então elas faziam diretamente no próprio animal. Isso era uma habilidade excepcional da parte delas. Mais uma, né? E o mais sagrado de todos os objetos do Mishkan, sem sombra de dúvidas, era Aaron HaKodesh, né? A arca sagrada. E Betzalel era o principal trabalhador na construção do Aaron, né? E realizou esta tarefa com todo cuidado e precisão. Na tradução, né, Aaron, né, arca, né? Então, a arca. Mas no hebraico, né, Aaron é uma palavra masculina, por isso que os mestres aqui trazem construção do Aaron, certo? Que é uma palavra masculina no hebraico, ok? Então, segunda, né, uma outra opinião dos nossos mestres, né, Betzalel não permitiu que ninguém o ajudasse na construção do Aaron, a arca, e o fez totalmente sozinho, né? O Aaron construído sob a direção de Betzalel era tão santo que nunca foi destruído, enquanto que as primeiras tábuas, que era 100% Kadosh, somente Deus que tinha feito tudo, né? Ela foi destruída. Enquanto que o Aaron, né? Aaron HaKodesh, né? A arca sagrada, ela não foi destruída. Ela é o objeto mais sagrado do Mishkan e do Beit HaMikdash. Então, jamais se construiu uma segunda, né, arca. E o rei Shlomo, né, o rei Salomão, que construiu o Beit HaMikdash em Jerusalém, ele pôs então o Aaron, que Betzalel construiu, né, no Kodesh HaKodeshim, né, Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do Mishkan e do Beit HaMikdash. Em torno de 50 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, né, a primeira destruição pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, o rei Yoshiarro, né, Osias, né, ele escondeu o Aaron debaixo do Beit HaMikdash, e não houve nenhum Aaron no segundo Beit HaMikdash. E quando se construir o terceiro Beit HaMikdash, nos dias de Mashiach, que será construído por ele mesmo, então Deus ele devolverá o Aaron HaKodesh, né, de fato, no Kodesh HaKodashim. Então, o que nós temos aqui dentro desse aspecto? A arca sagrada, construída por Betzalel, estava no Mishkan, o tabernáculo no deserto. Depois o rei Salomão construiu o Beit HaMikdash, o primeiro templo, e ele colocou a arca sagrada no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Pá! Em torno de 50 anos antes de Nabucodonosor vir guerrear contra Israel e destruir o primeiro templo, em torno de 50 anos antes, o rei Yoshiarro, ele escondeu a arca sagrada debaixo do Beit HaMikdash. Até hoje, ninguém sabe aonde fica esse debaixo do Beit HaMikdash. Muitas escavações, muitos arqueólogos. Lembra daquele famoso filme Em Busca da Arca Sagrada? É baseado nisso daqui. Entendeu? É baseado nisso daqui. Todos querem, entre aspas, né? Todos querem encontrar a arca sagrada e não vão encontrar mesmo, porque ela está escondida dos olhos humanos.
e ela só será revelada nos dias de Mashiach, na construção do terceiro e definitivo templo em Jerusalém, aqui neste planeta. Ok? Então, vejam bem que com a destruição do primeiro e segundo templo, né, os inimigos não tiveram, né, entre aspas, né, o sabor de roubar, como roubaram tantas outras coisas, né, a arca sagrada. Ela continua escondida aos olhos humanos. E Deus, na sua infinita graça e sabedoria, deu o discernimento para o rei Yoshiarro, né, para guardar a arca sagrada debaixo do Beit HaMikdash. Ou seja, segundo os sábios dizem que no mesmo lugar em que estava o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, abaixo, né, a arca sagrada, ela foi colocada lá. Como ela foi colocada, isso só o rei Yoshiarro pode dizer, e somente nos dias de Mashiach que poderá ser revelado. Que a arca sagrada será revelada novamente, ela será. Agora, como foi escondida, guardada, etc. e tal, aí é um outro detalhe, entendeu? Então, aquelas questões de túneis subterrâneos, túneis secretos, etc., e etc., e etc., não deixa de ser uma realidade, ok? Então, no segundo templo, a arca sagrada, ela não estava fisicamente no Santo dos Santos. Fisicamente, ela não estava, mas ela estava lá, no seu âmbito da dimensão espiritual, ok? E quando o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, né, no Yom Kippur, no dia do perdão, quando ele entrava, a arca estava lá, ele via a arca e ele circundava toda a arca, ok? Então, são alguns dos muitos milagres que aconteciam tanto no Mishkan como no Beit HaMikdash, de acordo com o seu tempo e a sua época, ok? Enquanto se construiu o Mishkan, o tabernáculo no deserto, Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, se mantinha extremamente ocupado. Ele passava todos os dias pelos lugares onde trabalhavam as pessoas que se ocupavam de alguma parte do Mishkan. Ou seja, somente Moshe ele recebeu de Hashem nas suas 3 oportunidades em que subiu ao monte, subiu ao céu, certo? Para poder ver o tabernáculo na sua forma original, no céu. Lembrando, só para abrir um parênteses, lembrando que a dimensão física, ela é um reflexo da dimensão espiritual, ok? É um reflexo, como um espelho, ok? Então Moshe, ele viu o tabernáculo original e Deus lhe deu toda a sabedoria e entendimento para que ele pudesse entender, compreender com todos os mínimos detalhes de toda a construção do Mishkan. Então, por isso, Moshe, ele ia inspecionar, por assim dizer, a obra da construção do Mishkan, porque ele sabia todos os detalhes. Se porventura algum detalhe estivesse fora de ordem, então ele estaria ali para orientar e corrigir aquilo que estaria fora de ordem, ok? Então, por isso, segundo os nossos mestres, né, a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, demorou em torno de 3 meses para ser devidamente completado, ok? São algumas curiosidades para nós termos aí uma dimensão daquilo que é, ok? Então, essa é uma realidade aí. Baruch Hashem. A Rosa Maria Simplício de Farias, né? E o marido, ai meu Deus do céu, Adamo Jordão, né? De Farias, e os filhos também estão conectados lá de Bertioga, litoral norte. Então, amados, aqui, primeiramente, vamos ver a questão de Betzalel e Aholiav, né? Os dois escolhidos por Deus. Então, nós temos Betzalel, que é filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá, certo? E ele era bisneto de Miriam.
E temos Aholiav, filho de Ahissamach, da tribo de Dan. Né? Deus deu a Betsalel sabedoria, entendimento, inspiração divina e um talento para todos os tipos de artes, para delinear planos, trabalhar em ouro, prata e cobre, cortar pedras preciosas para serem assentadas e fazer carpintaria e todo tipo de trabalhos especializados. A Aholiav, né, da tribo de Dan, ele deu a habilidade de ensinar os outros como trabalhar, certo? Então, os nossos mestres aqui nos falam sobre a questão Betsalel, uma tribo nobre de Erudá, e Aholiav, de uma tribo mais inferior, a tribo de Dan. E por que que Deus ele vem e escolhe exatamente dentro desse aspecto? Então vamos entender o porquê. Ah, mas todas as tribos não são realmente as 12 tribos, os 12 príncipes, etc. e tal. Vamos ver um pequeno detalhe aqui para a gente poder diferenciar essa questão. Uma tribo mais nobre e uma tribo de mais assim inferior, né? Então vejam bem, Betsalel, que vem da tribo de Erudá, e Erudá é filho de Iacov com Leia, ok? Então Leia, a primeira esposa de Iacov, Rachel, a segunda esposa de Iacov, ok? Então, enquanto que Aholiav, ele era da tribo de Dan, e uma das tribos mais simples, né? Não inferior, vamos dizer aí, uma das tribos mais simples, né? Por que isso? Porque Dan, ele vem exatamente dos filhos de Iacov com as concubinas. Lembra que Iacov, ele teve duas concubinas, né? Bilá e Zilpá. E Dan vem exatamente filho das concubinas, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, é onde que fala que Aholiav era da tribo mais simples, né? Não vamos, apaga aí a palavra inferior, a tribo mais simples, ok? Então, devido a esse detalhe, né? Que vem das concubinas, ok? Então, nesse sentido aqui, Deus ele une a nobreza de Erudá e a simplicidade de Dan. Ele une a nobreza de Erudá e a simplicidade da tribo de Dan. Aqui nós temos, no aspecto do meio shekel, o rico não pode dar mais e o pobre não pode dar menos. Só que o rico depende do pobre e o pobre depende do rico para se tornar um. União e unidade. Então, a grande lição que fica para nós aqui, dentro desse aspecto, amados, é que no trabalho, no serviço para Hashem, Deus ele não está contando se você é um grande sábio, entendido, tanto no aspecto de conhecimento e sabedoria, ou mesmo de posses financeiras e materiais, ou se você é pobre no sentido de aspectos financeiros e materiais, e às vezes até mesmo que você não tem um grande conhecimento como o outro tem um grande conhecimento. Deus não leva em consideração isso. O que Deus leva é a união em unidade. O meio shekel. É estarmos no mesmo nível espiritual da simplicidade, da humildade, do amor, da unidade. É isso que Deus quer de nós. E este é o fator, sem sombra de dúvidas, que nos faz fortes e imbatíveis. Nós queremos alcançar o objetivo do nosso Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Bnei Noah Brasil, para que nós possamos alcançar num prazo curto, né, sem sombra de dúvidas, a questão de 1 milhão de Bnei Noah aqui no Brasil.
E nós temos aí vários aspectos para poder alcançar. Temos a nova plataforma, beneinor.org.br, né? Temos aí, né, o serviço do Google. Você pode pesquisar aí no Google, Sinagoga Benei Noach Regional Bauru. E você vai ter a localização exata da nossa Sinagoga Benei Noach dentro do Google. Então, nós precisamos estar divulgando, usando, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós precisamos usar de sabedoria para usar a tecnologia em nosso favor. Então, isso nós precisamos de união, de unidade, né? Então, nós temos aí o trabalho do Google, em que o Igor Neves Paulovic, que é meu genro, ele trabalha para o Google e ele faz divulgação para manutenção de dados e informações de qualquer empresa, de qualquer... tudo aquilo que é interessante e útil para se pesquisar no Google. Entre elas, né, as questões da nossa Sinagoga Benei Noach pelo Brasil e afora vai. Então, é muito bom nós termos esta ferramenta tecnológica para que nós possamos divulgar com união e unidade. Então, em todos esses aspectos, nós precisamos cada vez mais estarmos unidos, para que, de fato, nós possamos trazer mais luz, mais presença divina. E usando a tecnologia em nosso favor, como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós estaremos realmente dissipando mais rapidamente as trevas. E estaremos trazendo mais luz e presença divina para que realmente os dias sejam abreviados para a revelação do justo Mashiach, para que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, agora, amém, vem amém. E é por isso que o nosso Tânia, né, traz para nós, dentro dos aspectos dos estudos, né, sobre a questão do Tânia, a Hassidut, né, do Chabad, de uma forma mais profunda e também de uma forma maravilhosa para nós compreendermos, né, realmente as profundezas, as elevações realmente do conhecimento, né, da sabedoria divina, onde que nos fala dentro desse aspecto aí, sobre questão de crer e esperar. O Tânia, ele ensina para nós que existe uma diferença de crer e esperar, ou crença e esperança. O crer qualquer um pode ter, mesmo um ateu. Ele pode ter, ele pode crer. Ele pode não admitir, mas ele pode crer. Qualquer idólatra, dentro das suas ramificações, eles também podem crer que o Mashiach virá. Mas ter esperança é algo diferente. É algo mais íntimo, mais pessoal, mais elevado, mais espiritual. Então, o Tânia fala para conosco de uma forma dentro desse princípio sobre a questão de esperança, para que nós precisamos de fato ter esta esperança, esse esperar Mashiach, mas não para o amanhã, mas para o agora, para este momento mesmo, amém, vem amém. Isso significa que nós precisamos viver a revelação de Mashiach, cada fração de milésimo de segundo de vida que o Eterno nos concede. Mashiach, now, né, como se fala por aí normalmente. Mashiach, agora, mas agora mesmo, amém, vem amém. Então, essa esperança, ela precisa sim fazer com que nós possamos respirar, aspirar, exalar, que nós possamos, pelos nossos poros, exalar Mashiach, nosso coração, bum, 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 bater acelerado, Mashiach, agora, que nós possamos viver
essa esperança de Mashiach para agora mesmo, amém, vem amém. Esta é a grande diferença de crer e esperar. O crer está conectado com o futuro. O esperar está conectado com o agora mesmo, amém, vê, amém. É isto que o Tânia quer mostrar para nós, e os nossos mestres falam isso. O nosso Rebbe, ele, de forma incansável, ele falou sobre essa questão, a esperança da revelação de Mashiach para agora mesmo, amém, vem amém. Para você ter uma noção, quando nós, né, aprendemos isso dentro do aspecto judaico, né, quando nós completamos a nossa idade, então o seu salmo, o salmo da sua vida, é o salmo do próximo ano. Então, por exemplo, né, nós completamos em outubro passado, né, 64 anos. Então, o nosso salmo de vida é o 65. Então, até próximo outubro, nós estamos vivendo o ano 65. Então, nós estamos vivendo automaticamente, no caso eu, né? E cada realidade de cada um. Então, eu estou vivendo o ano 64 e 65 juntos. Então, quando nós temos pelos nossos mestres, principalmente pelo nosso Rebbe Menachem Mendel, que nós estamos vivendo o milênio de Mashiach, é porque nós entramos no 6º milênio. E a partir do momento que nós entramos no 6º milênio, nós já começamos a contar o 7º milênio. Então, nós estamos vivendo os 2 milênios de Mashiach. O 6º milênio e o 7º milênio. Nós estamos vivenciando o 6º dia da semana para o Shabat e o 7º dia da semana, o Shabat. Quando nós entramos no 6º dia da semana, nós já temos uma conexão com o 7º dia, o sagrado dia do Shabat. Então, quando nós entramos no 6º milênio, nós já entramos na conexão com o 7º milênio, o reinado de Mashiach. Por isso os nossos mestres falam, nós estamos vivendo os 2 milênios de Mashiach. E Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê, amém. Entendeu como que são as coisas? Então, nós não estamos falando de data, mês e ano, ok? Para ninguém sair falando por aí algum tipo de abobrinha nesse sentido. Mas nós estamos vivenciando os 2 milênios de Mashiach. Por isso, Mashiach, a qualquer momento mesmo, amém, vem, amém. Ok? Então, este par sempre está presente. E dentro desse aspecto, nós temos a questão de Betzalel e Aholiav. Então, nós precisamos andar nessa união e nessa unidade, para que, de fato, né, o grande projeto de Deus aconteça a qualquer momento, mesmo, amém, vem, amém. Que é o quê? Este mundo sendo transformado na moradia de Deus. Então, esta união de a tribo nobre, Yehudá, e a tribo simples de Dan, mostra que nenhum é mais do que o outro, mas que os dois juntos fazem parte de um todo. E é exatamente isso que nós precisamos, como Benei Noach, aprendermos essa lição, tanto da Torá como do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Se nós não andarmos em união e unidade, não vai para lugar nenhum. É que nem barata tonta. Por isso, né, o trabalho do nosso Rav Yaakov Gerenstad na liderança, onde ele está trazendo, aperfeiçoando a nova plataforma, benenoach.org.br, é para que nós possamos, de fato, estarmos aí aprimorando o conhecimento, a sabedoria e a prática, a obediência, para que o Benei Noach, lá no extremo norte e no extremo sul, falem a mesma coisa. Aquele que está no leste e no oeste, falam a mesma coisa.
para termos união e unidade. Ok? Então, essa grande lição que nós temos com referência à questão de Betzalel e Aholiab. Ok? Então, essa é a nossa lição aqui. Dentro desse aspecto, né, da construção do Mishkan, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós uma palavra sobre como educar com sucesso. E isso é interessante nós observarmos essa realidade dos fatos aqui, em que o nosso Rebbe traz para nós. Então vejam bem, realmente o Eterno orientou o Moshe para que recebesse as doações do povo, né? Em ouro, prata, cobre, o linho, a seda, as peles dos animais, todos os objetos e todos os ingredientes, todos os fatores para a construção do Mishkan, né? Desde uma simples estaca para bater no chão e manter em pé o Mishkan, né? Até os detalhes mais difíceis da construção. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele foca 4 coisas para podermos ter um foco sobre como educar com sucesso. Então, o nosso Rebbe, ele traz para nós o estudo do Rabino Avraham Ibn Ezra, né, que é um estudioso medieval, e ele traduz a lista desses objetos, desses 4 objetos, de maneira um pouco diferente da usual, no sentido de refletir sobre a questão dos brincos, anéis para nariz, anéis para os dedos e braceletes. Então, o Rabi Avraham Ibn Ezra diz o seguinte: os 4 tipos de objetos doados pelas mulheres se referem aos 4 aspectos relevantes em termos de educação judaica e formação, para criar e educar adequadamente as crianças judias. Então, a educação de base. Qual é a educação de base? É a da casa, da família. Esta é a educação da base. É esta que tem que ser sólida, firme, indestrutível, inabalável. É esta educação que começa dentro da casa, dentro da família. E é por isso que realmente Hashem, ele confiou à mulher esse trabalho super especial, porque o futuro de tudo e de todos dependem desta educação de base, na qual o Eterno entregou com muito carinho e com muita proteção e bênçãos às mulheres, a educação dos filhos, entendeu? Então, e aqui outra coisa que nós observamos, para a arrecadação, para a construção do Mishkan, as mulheres voluntariamente foram e fizeram as suas contribuições, diferente do bezerro de ouro. No bezerro de ouro, elas não entregaram, elas não compartilharam com aquele pecado. Elas não contribuíram com seus ouros para aquele bezerro de ouro. Os seus maridos violentamente tiraram delas, porque elas disseram não. E eles não aceitaram e eles simplesmente arrancaram delas, pela força. Não houve agressão, a violência no sentido físico, entendeu? Ela falou não e apanhou, não é isto. É o sentido, elas disseram não e eles foram lá, mas eu vou pegar, tchau, e tirou os braceletes, os pendentes e companhia limitada, certo? Sem briga no sentido físico, certo? A violência ela foi no sentido moral, né? No sentido espiritual, ok? Então, eles simplesmente tiraram delas e elas não contribuíram. Aqui é diferente. Aqui elas foram voluntariamente, espontaneamente. E levaram, então, os seus brincos, os anéis para nariz, anéis para os dedos e braceletes. E dentro disso, o Rabi Avraham Ibn Ezra diz,
sobre a formação da educação judaica para as crianças. Os brincos significa escutar cuidadosamente a conversa das crianças com seus coleguinhas, porque eles aprendem a falar com o exemplo de seus pais. Aliás, vamos corrigir aqui. Escutar cuidadosamente a conversa das crianças com seus coleguinhas. Por quê? Porque aquilo que eles falam é aquilo que eles ouviram dentro de casa. Então, nesse sentido aqui, o que eles falam é para, principalmente, a mãe estar atenta para ver o que ele vai falar. E se ele falar alguma coisa diferente e estranha, então, opa, você não aprendeu isso aqui dentro de casa. Onde você aprendeu isso? Mas, normalmente, as crianças falam aquilo que elas aprendem dentro de casa. Um exemplo simples dentro desse aspecto aqui. As crianças, elas aprendem a falar aquilo que ouvem. As crianças não nascem falando. Elas vão aprender a falar com a família, a sua própria família. Principalmente a sua conexão com a mãe. Ok? Então, a mãe, por exemplo, ela trata o pai das crianças, né? Ô cara, e aí bicho? Manjou? Tá sabendo? Aí as crianças vão falar o quê? Papai, o senhor? Não. Não vão. Porque a mamãe não está dando exemplo. O papai também não está dando exemplo em outros sentidos também. Então as crianças vão crescendo assim. Por que hoje os filhos não falam para a mamãe, senhora, e não falam para o papai, senhor? Aliás, nem chama mamãe de mamãe e nem papai de papai, né? E aí, meu? Como que tá aí, cara? E aí, velho? E aí, minha velha? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê o senhor? Cadê a senhora? Mas as crianças são culpadas? Não. É a educação. A educação de base que não está bem estruturada. Então, na realidade, o papai e a mamãe estão precisando passar por uma reeducação. Terrível isso, né? Nem fala. Misericórdia. Segundo aspecto, os anéis para o nariz. Então, os brincos, ouvir. Anéis para o nariz. Desenvolver o senso de olfato aguçado para determinar certas amizades das crianças, se lhes são benéficas ou não. Então, o olfato aqui está dentro do sentido assim, né? Essa amizade não está me cheirando legal. Essa amizade não está me cheirando bem. Meu filho, minha filha, é melhor você não ter uma amizade com essa pessoa. Ah, mas tá na mesma classe que eu. Mantenha o trivial. Mantenha o trivial. Nada de amizade fora da sala de aula. Não é boa coisa essa pessoa aí, esse coleguinha aí, não é boa coisa. Escuta o que a mamãe está falando. É para o seu bem. Então, as mães, obviamente os pais também, precisam ter esse olfato aguçado de ver que determinadas amizades não é boa para o seu filho, para a sua filha. O terceiro caso aqui, os anéis para os dedos, indicar, anel para o dedo, indicador, indicar às crianças o caminho apropriado, guiando-as com suavidade a apegar-se aos ensinamentos da Torá e mostrar-lhes como não seguir caminhos prejudiciais. Então vejam bem que os anéis para os dedos é indicar o caminho que a criança deve andar. Né? Então, dentro desse aspecto, as mães, obviamente, dentro do lar judaico, as coisas são mais literalmente falando. Dentro dos lares Beneinô, a coisa é meio complicada, né? Porque nós, pais, não tivemos aquela base de educação que deveríamos ter, né? Os nossos pais ensinaram, na medida do possível, que eles sabiam.
porque eles também, infelizmente, não tiveram uma educação de base dentro deste nível aqui, ok? Certo? Então, dentro do nível que eles aprenderam, eles ensinaram a gente o melhor que eles puderam, né? Ó, não mexa na coisa dos outros, você tem um nome a zelar, né? Você tem uma reputação a zelar, né? O que é dos outros é dos outros, o que é seu, não pegue as coisas dos outros, não furte, não roube, né? E etc, etc. Então eles deram o melhor possível para nós dentro de uma ética e dentro de uma moral, ok? Dentro do campo espiritual, aí foi bem deficiente, porque viemos com idolatria, saímos da idolatria e estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas os pais deram o melhor. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Nós, antes, né, de chegarmos ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, mesmo no meio religioso que vivíamos, né, nós procuramos ensinar os nossos filhos da melhor forma possível. Hoje, né, se nós tivéssemos filhos pequenos, né, então, obviamente, já seria um outro nível de educação, essa base, né, essa educação de base, ela seria bem diferente, não resta dúvida que seriam mais apropriados. Por isso, né, o casal Benem Noa hoje tem um grande privilégio, aqueles que têm filhos pequenos, de poder trazer dentro dessa educação de base, né, e trazer os seus filhos dentro dos ensinamentos da Torá. Então ele vai trazer dentro de uma ética, dentro de uma moral e dentro de uma vida espiritual devidamente adequada com a vontade divina. E o quarto item, que é os braceletes, são os braceletes, né? Usar o braço forte, a firmeza, pois mesmo quando as crianças comportam-se bem, é necessário ser enérgico com elas para incentivar o entusiasmo por seus estudos. Então, os braceletes vêm trazer aquela questão da determinação, o braço forte, né? A firmeza, de sempre estimular os nossos filhos, né, a estar estudando, não somente as suas matérias seculares, mas estudar a Torá, as 7 leis de Noah e as suas ramificações. É importante trazê-los sempre nesse sentido e nesse conhecimento. Então, como educar com sucesso, diz o nosso Rebbe. Dentro desse aspecto aí, são orientações, regras básicas que nós precisamos ter para podermos, sem sombra de dúvidas, estarmos conscientes de que o sucesso, ela depende do nosso agir agora. O amanhã, o futuro, depende de como nós vivemos agora. E isso está conectado, sem sombra de dúvidas, com a nossa caminhada, a nossa jornada monoteísta. Por isso, valorize o que você tem hoje. Valorize a sua fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Valorize o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Ele, vamos fazer um resuminho, ele gastou dezenas de anos estudando para ter o conhecimento que tem, a sabedoria que tem, para poder trazer a nós, não judeus, Benem Noa, esses conhecimentos preciosos da Torá, da Hassidut, os ensinamentos Chabad, da Torá, de nível mais elevado, mais profundo. Valorizar realmente por quê? Porque, amados, hoje nós estamos vivenciando algo que nunca foi nos concedido com amor e com zelo. E o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele tem tido esse comportamento para com os Benem Noa desde 2012, principalmente, até agora. Esse zelo, esse compromisso, essa responsabilidade com os Benem Noa. E é por isso que o movimento Benem Noa Brasil, com a sua liderança, está presente em todos os estados da nossa federação e alguns grupos internacionais.
E de fato, amados, é uma jornada que não tem mais volta. É daqui para frente. E mesmo aqueles que ainda estão como nós estávamos, dentro de um mundo religioso, com meias verdades e meias mentiras, nós precisamos estar neste meio, porque o tempo é curto, estamos vivenciando os 2 milênios últimos de Mashiach, ok? E realmente o Eterno está fazendo uma purificação da terra para a revelação do justo Mashiach, e as pessoas elas serão despertadas sem perceber o que é o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O que é o monoteísmo dentro da base judaica. E é por isso que hoje muitas e muitas denominações estão se travestindo de judeus, sem serem judeus. Mas isso está mostrando uma realidade de uma busca espiritual pelo que é real e verdadeiro. E à medida que as pessoas vão estudando, pesquisando, elas vão se despertando e renascendo para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E você está fazendo parte desta história. Você está fazendo parte disto. Porque você está se associando com Deus para esta última hora. Não perca essa oportunidade. Ah, mas não estou entendendo nada. Não tem problema, siga em frente. Não volte atrás. Continue em frente. Continue pedindo para Deus sabedoria, entendimento, compreensão. Ele é o Pai da sabedoria infinita. E Ele te dá, se você o pedir com sinceridade de coração. E você estará saindo cada vez mais das sombras para a verdadeira luz. E você que já está, não deixe esta luz apagar. Amanhã vamos continuar. Shalom, shalom. Até amanhã.